Na realidade, nós pensamos em fazer essa recepção de membros no dia do aniversário da igreja, que será daqui a 15 dias, domingo que vem no outro. Mas como teremos ordenação e posse de oficiais, achamos que ficaria ainda mais difícil essa liturgia, né? Por isso resolvemos então fazê-la hoje, que é o dia da ministração da Santa Ceia. Vamos estudar a Bíblia, irmãos? Abra aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vamos caminhar um pouquinho mais no nosso estudo de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 até o verso 8. Um texto muitíssimo conhecido. Esse é um dos textos clássicos que mesmo aqueles que não têm o hábito de estudar a palavra de Deus conhecem. É um texto muito fácil, inclusive de ser compreendido. Diz assim o texto, Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez. Fala ao nosso coração agora que vamos estudar esse texto, Senhor. Mostra-nos a Tua graça através do estudo da Tua palavra e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estamos estudando no livro de Eclesiastes, um livro que vem trazer grandes questionamentos. E o questionamento maior, que é o resumo do livro, é: vale a pena viver? Nós estamos trabalhando essa ideia desde o começo do estudo desse livro. E a ideia de que vale a pena viver é uma pergunta que vem ao nosso coração em determinadas épocas da nossa vida. Pode até ser que você não verbalize, não exteriorize esse questionamento, mas algumas questões ficam no nosso coração. Será que a vida é só isso mesmo? Parece que é tudo um ciclo tão cansativo, tão difícil, né? Vale a pena viver? Nesse texto, quando nós olhamos desde o começo do livro, nós aprendemos que ele pega esse dilema: vale a pena viver? E nessa primeira parte que nós estudamos até o estudo anterior, capítulo 1 e 2, ele faz a declaração do dilema. Depois, nessa segunda parte, que é a que nós estamos começando hoje, ele faz uma análise desse dilema. E depois, finalmente, ele traz a resposta ou a solução desse dilema. Nós aprendemos exatamente que a ideia que ele traz da vida debaixo do sol é a ideia da vida daquele que olha para a existência à parte de Deus. E a conclusão que ele traz é que não faz sentido a vida. A vida sem Deus não tem sentido. É possível que a gente tenha que colocar na questão, na frustração que às vezes nós sentimos a nossa vida ser tão breve. E esses dias eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante, de alguém que pegou, quem sabe, posso ilustrar aqui com uma caneta, né? Como se essa caneta ela estendesse daqui, da pontinha dela, até para de lá daquela janela, muito longe. E a pessoa estava dizendo: essa caneta vai simbolizar a eternidade. E aquilo que nós vivemos tudo está aqui nessa pontinha dourada da caneta. Nessa pontinha nós nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, criamos a nossa família, passamos por todas as experiências da vida e morremos. Desse espaçozinho de tempo que, comparado com a eternidade, não tem jeito mesmo de que isso aqui nos traga felicidade, sem comparar o resto da eternidade. E é exatamente aí que o texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele vai nos mostrar
essa ideia de que a vida sem Deus não faz sentido, de que um dia nós nos cansamos de sofrer, de trabalhar, de lutar, de viver, e depois você começa tudo de novo no outro dia. E esse dilema, quando é visto debaixo do sol, que é a terminologia que ele usa, não tem resposta que possa satisfazer o coração humano. Mas nós aprendemos nos 6 estudos que tivemos anteriormente, no capítulo 1 e 2, que só existe uma forma disso ter sentido. É quando nós entendemos que tudo faz parte do tempo, do plano de Deus para a nossa vida. O estudo passado, nós tivemos um resumo, nós vimos acerca da vaidade do trabalho. Nós aprendemos no capítulo 2, o bloco anterior, dos versos 18 a 26, de que nós aprendemos acerca daqueles 2 extremos que nós temos com relação àquilo que Deus nos dá. Nós vimos o extremo daqueles que buscam curtir a vida, buscando prazeres, a felicidade nos prazeres, gastando tudo o que ganha em coisas supérfluas. Mas também estudamos o outro extremo, daqueles que pensando no futuro deixam de viver o presente, daqueles que não negam a si mesmo o direito de usufruir daquilo que Deus dá. E nós aprendemos no estudo anterior exatamente que nós precisamos, de fato, ter as coisas que o dinheiro pode comprar, mas nós não podemos esquecer de valorizar aquilo que o dinheiro não compra, mas que nós precisamos investir a nossa própria vida. Nós aprendemos que Deus nos dá trabalho, Deus nos dá prosperidade, Deus supre as nossas necessidades e dá mais do que nós precisamos, a fim de, através da nossa vida, suprir a necessidade de outros que estão passando por lutas. Aprendemos que aqueles que estão carentes em determinados momentos de crise na sua vida, quando oram a Deus, Deus não vai mandar o maná do céu para a vida daquelas pessoas. Deus não vai mandar cair dinheiro automaticamente na vida daquelas pessoas. A metodologia, a forma que Deus usa para edificar e abençoar aqueles que são carentes e que clamam diante de Deus, é abençoar a sua vida, para que através da sua vida, Ele possa atingir a necessidade, aqueles que estão necessitados. É para isso que Deus te dá recurso, é para isso que Deus te dá sustento. E pode ser que para muitas pessoas Deus não concede isso, porque sabe que o seu coração é egoísta, que você vai guardar para você mesmo, que você não será instrumento nas mãos dEle, a fim de abençoar e levantar o sustento daqueles que estão passando por momentos de carência. Aprendemos então nesse estudo passado sobre essa função social do recurso, do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos, do nosso trabalho. Que Deus não nos dá recursos apenas para os nossos prazeres. Eu ia falar no bel prazer, mas não falar bel não vai dar certo, né? Deus não vai nos dar dinheiro apenas para a gente ter dinheiro para gastar. Deus vai nos suprir as necessidades e nos dar aquilo a mais do que nós precisamos, a fim de que nós possamos acudir ao necessitado e sustentar a obra de Deus. Aliás, queremos aqui publicamente manifestar a gratidão em nome da liderança da igreja para uma família que, entendendo isso, nos deu um grande presente para a igreja. Nos deu essa câmera ali, que está ali em cima, vocês podem perceber que é uma câmera nova, né? Nós estávamos só com aquela lá no fundo para a transmissão, e o irmão, de forma muito generosa, nos deu essa câmera de presente. Louvamos a Deus por essa família. E de fato é isso, Deus nos concede dinheiro, é para isso. Não é para gastar nos nossos prazeres só com a nossa família, mas para acudir ao necessitado, para suprir a obra de Deus, porque essa é a metodologia que Deus usa. Pois bem, nós vimos isso no estudo passado. O estudo passado, ele terminou dessa forma, falando acerca da vaidade do trabalho, mostrando que, de fato, Deus, de fato, nos concede aquilo que Ele nos concede, com a finalidade de nós, de fato, nos alegrarmos com aquilo que Ele nos concede e também de sermos instrumentos de bênçãos nas mãos dEle, para fazer a sua obra e para edificar as vidas de outros. Agora nós entramos num bloco onde ele analisa esse problema da existência humana. Depois você vai perceber que esse primeiro bloco, ele fala de alguma coisa que está acima do ser humano, que é Deus, que controla todas as coisas. No bloco seguinte, dos versos 8 até o verso 15, ele vai falar de algo que está
dentro do ser humano e que o une a Deus, a questão da eternidade no nosso coração. Depois, no próximo bloco, ele fala de algo que está adiante do ser humano, de cada um de nós, nos versos 16 em diante, que é a certeza da morte. E por fim, no bloco final dessa primeira parte aqui, ele fala de algo que está ao redor de todo o ser humano, dos versos 4:1 até 5:9. Que são os problemas, as lutas, que não importa o tanto que você seja consagrado a Deus, o quanto que você possa ser honesto, o quanto você possa ser boa pessoa, você passará por crises, por lutas. E isso ele traz a ideia de que nós precisamos olhar para o alto, para dentro, para frente, ao nosso redor, para que nós sejamos preparados para aquilo que virá na nossa vida. E esse primeiro bloco, como eu disse, o texto é muito claro com relação a esses tempos. A ideia que ele traz aqui é essa ideia de que a vida é composta de extremos. Quando ele fala dos extremos, ele fala de tudo aquilo que abarca esses sentimentos, que ele traz aqui esses 14 pares, vamos assim dizer, né, de sentimentos e situações, que é nascer, morrer, plantar, arrancar, derrubar, curar, matar, edificar. E assim, essas duas comparações se diz respeito aos extremos das nossas emoções, aos extremos das nossas experiências. E ele diz, tem que ter tempo, ou há tempo, para tudo isso. Talvez até possa lembrar a você que se eu perguntar para você como é que você está, você possa, pastor, eu estou passando muito bem, estou numa fase nova da minha vida, as coisas estão indo bem, tenho muita saúde, pela graça de Deus estou trabalhando, estou tendo uma certa prosperidade, está tudo tranquilo, céu de brigadeiro. Esse é um bom tempo que Deus te dá, mas preste atenção, vai acontecer tempo na sua vida do oposto disso. De vir as lutas, de vir as crises. Há tempo para todo propósito. Lembro do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí lá no meio diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí a pessoa pergunta, espera aí, se o Senhor é meu pastor, que história é essa de vale da sombra da morte? É que o texto fala, nada me faltará. Nem o vale da sombra da morte. Porque Deus tem um propósito no vale da sombra da morte. Ele é o nosso pastor. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Nem as crises, nem as lutas, nem as pelejas. Por quê? Porque tudo isso faz parte da existência humana. É isso que está implícito aqui nesse texto. Talvez, quando a gente foi vendo aquela sequência do capítulo 1 e 2, talvez a gente fosse pensar que ele ia chegar aqui e ia falar do tempo de outra forma. De que o tempo é curto, que a gente não tem tempo para fazer o que a gente quer fazer. Talvez ele ia falar da tirania do tempo, né, de como o tempo parece controlar a nossa vida, a gente não tem tempo para nada. Talvez ele pudesse falar que o nosso tempo está acabando e que não pode mais ser recuperado, mas ele não fala nada disso. Para começar, e aí vem as duas lições que quero destacar desse texto, e a primeira delas é essa, de que Deus faz tudo no tempo certo. Para começar, ele muda a terminologia. Vocês perceberam que desde o começo ele estava falando da vida debaixo do sol? Agora ele muda. Ele diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele mudou de debaixo do sol, tudo que faz parte da existência humana, para debaixo do céu. Lá na frente, um pouquinho mais à frente, ele vai falar de que Deus está nos céus, capítulo 5, verso 2. Ou seja, debaixo do céu aqui parece ter essa conotação positiva de que tudo que acontece no universo inteiro está sujeito ao tempo e se encontra sob a autoridade do Deus que reina nos céus. Deus está no controle absoluto e esses 14 pares de Eclesiastes 3 formam esse conjunto maior, que acontece ao mesmo tempo. Juntos, o nascimento e a morte abarcam toda a existência. O choro e o riso resumem todas as emoções humanas, etc. E Deus está no controle de tudo isso.
É preciso que nós entendamos que Deus é o rei do tempo e Ele que coordena as coisas na nossa vida. É preciso que você entenda que Deus está no controle e que quando chega o tempo de Deus te conceder, de passar por alguma experiência, seja uma experiência de exultação, seja uma experiência de tragédia, de tristeza, isso tudo faz parte do projeto de Deus, Ele rege todos os nossos dias. Aqui não está falando do acaso, queridos. Aqui está falando do tempo de todo propósito, debaixo do céu. E essa é a ideia, que nós precisamos entender isso. Tudo acontece, quando acontece, do jeito que acontece, porque Deus é soberano sobre o tempo e também sobre a eternidade. Preste atenção. Até as coisas que você possa passar como consequência das suas más ações, é a ação de Deus pedagógica na sua vida. Deus permite que você tenha esse tempo de passar por lutas, a fim de que você possa reconhecer que o tempo pertence a Ele. Deus permite que você passe por lutas no seu casamento, com seus filhos, lutas financeiras, luta com a sua saúde, porque Ele tem todo o domínio de todas as situações, e Ele tem um propósito em cada uma dessas situações, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. O seu desafio, o meu desafio, é quando passarmos por essas lutas, por essas pelejas, quando o nosso coração começar a questionar do porquê que as outras pessoas estão vivendo bem, e a gente olha nas redes sociais, todo mundo na praia, todo mundo rindo, todo mundo feliz da vida, todo mundo curtindo a vida, e a gente nessa luta, nessa peleja, a gente olha e fala, tem alguma coisa errada comigo? Todo mundo. Aí vem o engano do nosso coração. Primeiro que não é todo mundo. Porque aqueles que estão passando por lutas, dificilmente vão colocar nas redes sociais as lutas deles. Pois só a parte bonita, só o sorriso, só a festa, só a alegria. E segundo, mesmo esses que estão colocando essas questões nas redes sociais, inclusive eu e você que vez por outra postamos algumas coisas, mesmo esses têm os seus momentos quando coloca a cabeça no travesseiro, ou quando para tudo, fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Há um tempo de Deus nos permitir esse questionamento, queridos. Esse questionamento em si, ele não é errado, quando nós os direcionamos corretamente para a soberania de Deus. Aquela clássica questão de que se alguém te perguntar se você está bem, você vai dizer, estou muito bem, mas você precisa preparar o seu coração, porque se você estiver passando por uma montanha, lembre-se que tem um vale pela frente. Mas quando você estiver passando pelo vale, para as lutas, e alguém perguntar se você está bem, você pode ser honesto e dizer, eu não estou bem, mas Deus tem o seu tempo de me fazer passar por esse vale e subir na montanha. Creia nisso, essa é a ideia do que o tempo de Deus para todas as coisas. E nós precisamos nos firmar nisso. E a segunda lição que quero tirar aqui, dessa série de pares que ele usa aqui, é que Deus faz tudo na ordem certa. Deus faz todas as coisas na ordem certa. O nosso Deus é um Deus preciso, que estabelece uma ordem para que as coisas aconteçam. Ele é absoluto em sua autoridade sobre o tempo, o espaço. Ele coloca tudo em seu tempo e no lugar. Algumas pessoas gostariam que Deus estivesse estabelecido aquilo que os estudiosos falam como a deidade unidimensional. Gostariam de imaginar Deus dando vida, mas não determinando a hora da morte. Gostariam de ver Deus plantando e edificando, mas não arrancando e derrubando. Mas essa visão de que Deus só faz dessa forma, essa visão de que nós vamos sempre andar altaneiramente, sem passar pelas lutas e tudo mais, ela não corresponde nem à realidade do caráter de Deus, nem à nossa própria realidade da vida. Lembram-se de quando estudamos Apocalipse? A ira de Deus está presente na graça de Deus, no amor de Deus. Ela faz parte do caráter de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se não crê, pastor, não será salvo, será condenado, será alvo da ira de Deus. Simples assim.
Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e se não buscar, você não vai encontrar. Paulo fala sobre essa questão também aos romanos. E essa é a ideia de que, ao invés de aceitar Deus apenas pela metade, nós devemos levar em consideração o caráter completo de Deus. Deus tem um tempo de matar e um tempo de dar a vida. Deus tem um tempo de curar, mas Deus tem um tempo também de permitir a enfermidade e às vezes até de tirar a vida através da enfermidade. Como foi com o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne e orou, e Deus não tirou e disse, não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Como é que você vai ter grandes experiências de confiança em Deus, se você não passar por isso? Se você não passar pelas lutas, se você não passar pelo deserto, se você não passar pelos vales. Isso faz parte não só da existência humana, mas também do próprio caráter de Deus. Deus tem um tempo certo para cada coisa, queridos. Na realidade, quando você chega no Novo Testamento e vê o próprio plano de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus, da mesma forma. Você tem vários textos que falam sobre isso. De um Salvador que conhecia a hora certa. Houve um tempo certo para Jesus nascer. Paulo diz isso em Gálatas, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, o tempo certo. Tudo aquilo que você vê no Velho Testamento foi passando, governos levantando, o governo caindo, todas aquelas questões das nações bramando, o povo de Deus sendo levado cativo, sendo libertado, depois vem o Império Babilônico, depois vem o Império Persa, depois vem lá o Império Macedônio, depois vem o Império Romano, tudo isso foi preparando, quando chegou a plenitude do tempo, Jesus nasceu, naquele contexto. Houve também um dia determinado para Jesus morrer na cruz, um tempo certo. Tanto é que as pessoas, as autoridades, queriam pegar a Jesus e crucificá-lo e matá-lo antes disso, mas a Bíblia diz que isso não aconteceu porque não era chegada a sua hora. Mas quando Jesus estava caminhando para o Calvário, quando Jesus estava caminhando para a cruz, e os discípulos, principalmente Pedro, repreendeu, dizendo, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus disse, não, vai acontecer sim, porque agora é o tempo. Agora é a hora. Foi precisamente para isso que eu vi. Romanos capítulo 5 diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, no tempo certo. Deus tem o seu tempo, Ele controla o tempo, e Deus tem um tempo certo para coordenar todas as coisas. Assim como houve o tempo de Jesus ressuscitar, como de fato ressuscitou, e haverá o tempo de Jesus voltar, como de fato voltará. Um dia glorioso, em que Ele virá para levar os seus remidos. E esse exemplo de Jesus nos encoraja a fazer melhor uso dos nossos tempos. Uma das melhores formas, queridos, de evitar a vaidade, da frustração, da bolha de sabão que é a vida sem Deus, é saber o que fazer com o nosso tempo. Porque o modo como gastamos o nosso tempo é a forma como nós passamos a nossa vida. A nossa vida é o nosso tempo. O que é que você fez hoje? Ah, pastor, eu fiz isso, 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 isso. Pronto, a sua vida é isso aí que passou. Você almoçou, descansou, cuidou da sua família, etc., veio para a igreja. É a nossa vida. É o que nós fazemos com o nosso tempo, a nossa vida se resume a isso. É por isso que nós não podemos perder de vista a eternidade. Porque se a nossa vida se resume ao espaço de tempo entre o berço e a sepultura, meus amados, não tem sentido nenhum aquilo que nós fazemos. No próximo estudo, no próximo bloco, ele vai nos ensinar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é exatamente por isso que mesmo aqueles que são ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam em vida após a morte, têm medo da morte. Têm medo de morrer. Porque tem no coração a eternidade que Deus colocou ali. Mas esse é assunto para o próximo estudo. Eu queria então trazer aqui 3 aplicações ou conclusões
daquilo que nós temos aqui nesse texto, que se aplica à vida do discípulo de Jesus. A primeira conclusão, queridos, é que nós precisamos esperar pelo tempo de Deus na nossa vida, em todas as coisas. Nós precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. É por isso que Davi foi capaz de bendizer o Senhor em todo o tempo, como ele diz no Salmo 34. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus e lembrar que Deus está no controle desse tempo dele na nossa vida. Nós temos que aprender a buscar a presença de Deus para a gente viver bem nesses tempos. É certo que vários desses eventos que ele traz aqui fogem do nosso controle, como, por exemplo, o dia da gente morrer. Existem tempos de guerra que nós não temos como evitar. Tanto é que a Bíblia diz que, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas tem época que não depende de nós. E nós não temos paz com as pessoas, dependendo do contexto e da situação. Todos nós gostaríamos de administrar a nossa própria agenda, e por isso que a gente, às vezes, critica a agenda de Deus. Por isso que, às vezes, nós questionamos. Mas por que Deus não abençoa? Mas por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me dá aquilo? Temos as lutas, as pelejas, né? Daqueles que estão aí pensando em se casar. Por que Deus não manda aí o príncipe ou a princesa logo? Aqueles que estão esperando o filho, mas por que Deus não manda a gravidez? Diogo? A peleja aqui passando. Porque tudo tem o seu tempo, meus queridos. Tudo tem o tempo certo. Nós precisamos entender isso, esperar no tempo de Deus e aprender a descansar nesse tempo de Deus. Talvez esse seja o exercício espiritual mais difícil da vida, que é o descansar em Deus. Às vezes esperar, você espera assim, né? Tá bom, não posso fazer nada, fazer o quê? Bora esperar então, né? Mas nós precisamos fazer isso com o nosso coração descansado, de que eu estou aguardando o tempo certo de Deus. Na linguagem de algumas músicas neopentecostais, o Guilherme gosta de citar nas pregações dele aqui, né? O seu tempo vai chegar, né? Não tem umas músicas que falam isso, né? Espero que o seu tempo vai chegar, né? E é verdade nesse aspecto, Deus tem o tempo certo para cada coisa. Nós não devemos tentar conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade e seu exclusivo conhecimento, como diz Atos 1:7. Mas nesse tempo, enquanto esperamos, nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Ele é a nossa alegria. Na realidade, existem algumas questões que nós queremos para o nosso coração, que nós ficamos tão angustiados, nós ficamos tão ansiosos por ter aquilo, que a gente perde a alegria de viver na presença de Deus, dentro do tempo de Deus. E talvez uma das coisas que Deus possa estar querendo fazer é exatamente nos ensinar a nos alegrar no Senhor, e quando você aprender a fazer isso, então, cumpriu-se o propósito para o qual o tempo de Deus está meio esticado. E aí Deus então te dá aquilo que seu coração tanto deseja, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em segundo lugar, nós precisamos viver a nossa vida lembrando que haverá um tempo da gente morrer. O nosso tempo vai acabar. Ninguém fica para a semente. Está texto ditado, né? Esse versículo. Ninguém vive para a semente. Nós vamos morrer um dia, gente. Por que isso é importante? Primeiro porque a Bíblia diz isso, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso virá o juízo, Hebreus 9:27. Mas você está preparado para esse dia? Existem dois aspectos que quero exortar você no que diz respeito a viver sabendo que você vai morrer. O primeiro é que você possa viver preparado para morrer ainda hoje. Você precisa viver como se você fosse morrer amanhã, como dizem os poetas seculares aí, né? Por quê, queridos? Porque nós não sabemos o nosso tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, mas Deus não nos deu a conhecer o tempo de morrer. E nós precisamos estar preparados a qualquer momento para encontrar com o nosso Senhor. E segundo, que mesmo que você vá morrer daqui 50 anos, daqui 30 anos, você precisa viver melhor esse tempo que você está vivendo aqui.
Porque não faz sentido você viver uma vida dissoluta, longe de Deus, mesmo levando a possibilidade de você morrer daqui 30 anos. Porque serão 30 anos perdidos da sua vida, se você não buscar de fato a presença de Deus. É por isso que o que a Bíblia fala sobre o dia da salvação é que o dia da salvação é hoje. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. É tempo hoje de você buscar a Deus, é hora de nascer de novo, é hora de você ter compromisso com Deus. Aí a minha alegria de ver essa turma nossa fazendo pública profissão de fé, assumindo um compromisso com Jesus, porque é o que nós precisamos parar de fazer, perder tempo de brincar com Deus, brincar de ser cristão, mas de andar de forma séria na nossa vida com Deus. E finalmente essa terceira conclusão, viva melhor a sua vida, o tempo que você tem. Aproveite melhor, faça melhor uso do seu tempo. Aproveite a sua vida para servir a Deus, para se alegrar com a sua família. Aproveite a sua vida para fazer algo significativo. Eu me lembro de um filme que assisti, mas não vou lembrar o nome do filme agora, onde o professor começa uma aula de história, contando a história o nome de um camarada lá, um grande personagem bíblico, né, um nome egípcio. E aí o professor fala, existe na história César Augusto, existe na história Alexandre Magno, homens que deixaram a marca na história. E esse camarada aqui, Catruque, não sei o que lá, fez isso, fez aquilo, conquistou impérios e tudo mais. Mas alguém já ouviu falar nele? Os alunos disseram, não. Ele diz, pois é, vocês não se lembram, porque ele não fez nada de significativo na história. Ele não deixou nada registrado para a história, ele viveu só para ele. E, portanto, ninguém se lembra dele. E é isso que eu falo quando nós precisamos aproveitar o melhor do nosso tempo. No tempo que nós estamos vivendo, aproveite a falar na hora certa, mas aproveite a se calar também quando for o caso. No tempo que você está vivendo, ajunte o máximo possível, mas lembre-se que há tempo também de você espalhar, de você compartilhar. Há tempo para tudo. Você precisa entender qual é o seu tempo que você está vivendo, para que você viva esse tempo da melhor forma possível. É o que a Bíblia diz, que nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Aprender a viver nessa época, aprender a administrar o nosso tempo, a fim de vivermos da melhor forma possível, da forma mais significativa possível. A curtirmos mais a nossa família, a aproveitar melhor o nosso trabalho, não apenas como fonte de sustento, mas como fonte de satisfação e forma de servir a Deus através dos dons que Ele deu e tudo mais. Se há tempo para todo o propósito debaixo do céu, então é tempo da gente aproveitar melhor o nosso tempo, ter decisões sábias. Peça ajuda a Deus para que Ele possa te indicar, para mostrar onde você está gastando mal o seu tempo, porque esse tempo que se foi não volta mais, queridos. Você tem mais pela frente, mas o que passou, passou. E você precisa aproveitar melhor a sua família, aproveitar melhor o seu tempo. Eu sei que quando eu falo isso, nós temos uma aplicação mais direta é quando nós olhamos para os nossos filhos, né? Parece que esses dias era piquitiquinho, olha o tamanho que já está, né? E às vezes a gente gasta tanto tempo com as coisas sem dedicar tempo de qualidade para a nossa família, para tudo que acontece na nossa vida, para o nosso ministério no corpo de Cristo, em tudo. Aproveitar melhor o tempo. E lembrar que se Deus tem dado